A você que me assiste, paz seja convosco. Meu nome é Jeremias e eu sou um pregador da Palavra de Deus, chamado e escolhido por Deus para anunciar as boas novas do Evangelho. E hoje eu quero compartilhar com você uma história maravilhosa a respeito do profeta Eliseu, um grande homem de Deus nessa terra, que se encontra em Reis, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Essa história, você talvez conheça, talvez não, fala a respeito de Naamã, um comandante do exército da Síria, um homem vitorioso, venceu batalhas incríveis, só que ele tinha um problema. Ele era leproso. E um dia ele ouviu falar a respeito de Eliseu, um homem de Deus, um servo de Deus, um profeta, e alguém disse para ele, que ele poderia ser curado se ele fosse até o profeta Eliseu. E ele foi, preparou tudo, a sua comitiva, foi até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu não atendeu, mas mandou, através do seu ajudante, um recado para que ele fosse se banhar num determinado rio, 7 vezes ele seria curado. Ele ficou indignado porque ele era um homem importante, e ele esperava que o profeta Eliseu saísse, falasse com ele, levantasse a mão, fizesse uma oração, algo especial ali, e ele receberia a cura. E ele ficou indignado com essa postura do profeta Eliseu, e ele começou a reclamar, e ele foi embora, mas os seus soldados ali, os seus servos, falaram para ele, se fosse mandado que o senhor fizesse algo mais difícil, o senhor não faria para ser curado? Vai mergulhar no rio. E ele foi. Mergulhou, foi curado, E aí ele reconheceu, então nós chegamos nessa parte onde ele reconhece que Deus realmente era um Deus poderoso e Deus na vida do profeta Eliseu. E aí ele voltou, lá para entregar alguns presentes para Eliseu. E eu gosto dessa postura do profeta Eliseu. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Porque quando ele volta lá para entregar os presentes, o profeta Eliseu não aceita, ele não recebe. Ele fala que diante de Deus, o qual ele estava, ao qual ele servia, ele não ia aceitar esses presentes. E por quê? Porque a confiança do profeta Eliseu estava em Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. E vocês sabem que há um tempo atrás eu passei por uma experiência onde eu fui pedir um favor para uma pessoa e a pessoa podia me fazer esse favor. Ela tinha influência suficiente, autoridade para atender esse meu pedido que eu fiz a ela. E a pessoa recusou. Ela disfarçou, ela não falou que não assim, mas ela deu uma disfarçada e eu percebi que ela não queria fazer. E isso me deixou muito aborrecido. E eu fiquei uns dias assim, com aquilo na minha mente, indignado e reclamando comigo mesmo. E um dia eu estava na empresa onde eu trabalho, eu estava jantando e de repente eu me lembrei dessa passagem. E Deus falou comigo no meu coração. Falou assim: por que você não pede para mim? Por que você não fala comigo? E aquilo, bateu assim no meu coração e eu pensei assim, é verdade. Muitas vezes nós nos humilhamos para pessoas, para seres humanos, para homens que são falhos, e deixamos de buscar em Deus, que é realmente quem pode resolver o nosso problema, realmente quem pode mudar a nossa vida e a nossa história. E aquilo trouxe uma paz, uma tranquilidade ao meu coração, e eu me lembrei dessa história porque, dando uma pesquisada, o valor desses presentes que o Naamã queria entregar para o profeta Eliseu
Se fosse nos dias de hoje, eu vi vários valores, mas eu vou citar para você o mais baixo, né? Daria em torno de 240 mil reais. Um dos valores mais baixos que eu ouvi falar em milhões lá e tal, mas 240 mil reais era mais ou menos o valor dos presentes que Naamã queria entregar para o profeta Eliseu, e ele recusou. Por quê? Porque ele servia ao Deus que é dono do ouro e da prata. Ele não iria se dobrar a uma pessoa que de repente poderia sair falando, eu dei isso, eu fiz aquilo pelo profeta. Não, ele fez o que ele tinha que fazer, ele deu a direção, a orientação que Deus mandou ele entregar para o Naamã. Naamã foi curado e ficou tudo certo. Então eu gostaria de deixar um conselho para você. Dependa de Deus. Dependa somente de Deus. Não fique se humilhando para pessoas. Ser humano é ser humano. Homem é homem. Confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará, diz a palavra de Deus. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. Pare de se humilhar para pessoas. Pare de se rebaixar para pessoas que é ser humano como você. E se dobre e se prostre diante de Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele tudo pode, ainda que você olhe ao redor e não veja solução. Na Bíblia diz assim, que Deus traz à existência as coisas que não existem. Olha que coisa maravilhosa. Ainda que você não veja, você olhe para um lado, para o outro, como que vai acontecer? Não importa como que vai acontecer. Deus faz acontecer. Fique com essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra. E não só guarde, mas viva essa palavra. Se prostre diante de Deus, ore a Deus. Entregue, se sua vida ainda não é de Deus, entregue sua vida para Ele. Através de Jesus. Jesus é o caminho para Deus. Aceite Jesus como seu Salvador e entregue a sua vida, todos os seus problemas, as suas ansiedades nas mãos de Deus. E tenha certeza que Ele cuidará de você. Eu quero finalizar essa palavra desejando a você uma ótima semana e pedindo a Deus, a esse Deus poderoso, que Ele te abençoe grandiosamente. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.